Olá, alunos! Dando continuidade àquelas aulinhas de revisão, aula 22A, 23A, hoje a gente vai terminar com a aula 24A, que a gente fala sobre os processos de formação do magma. Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro. Então, pessoal, só relembrando o que a gente viu na última aula, a gente falou sobre o conceito de magma, falamos sobre os fatores de geração do magma, né? Hoje a gente vai complementar esse conteúdo. Então a gente vai complementar falando novamente, o que a gente já viu, mas é sempre bom retornar, que o magma, é essa massa fundida, essa rocha fundida, que é uma mistura de silicatos, de diversos silicatos, mas é uma mistura de elementos químicos na realidade. Você tem uma grande variedade ali de elementos químicos, que são aqueles que têm maior volume maior na crosta terrestre: oxigênio, silício, ferro, magnésio, cálcio, sódio, aqueles que são mais importantes. E a sua geração, a sua formação está ligado basicamente a essa região, entre o manto e a crosta, esse limite entre o manto e a crosta. Então, basicamente, é essa área que se forma. E, na realidade, você tem essa mistura de materiais fundidos. Então, o magma muito depende dos materiais que vão formá-lo, que são responsáveis pela sua formação. As rochas ígneas, esse fator de por que esse material é quente? É porque o interior da Terra é quente. Então, o calor residual, o calor originário da decomposição radioativa, dos elementos radioativos, lá no núcleo terrestre, que gera esse calor. O gradiente geotérmico na crosta seria aproximadamente de 30 graus a cada 1 quilômetro de profundidade, e você vai tendo esse material formado em função de diversas pressões e temperaturas, presença de voláteis e dióxido de carbono. Então, em função da pressão e temperatura, você tem esses materiais dissolvidos, esses elementos químicos dissolvidos ali dentro, mais a presença de gases e a presença de água. Quando a gente fala na composição, então, da crosta, de uma maneira geral, a gente tem aí diversos óxidos, CO2, silício, sílica, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, sódio e potássio. Esses são os elementos que têm maior composição, maior predomínio na crosta terrestre. E as rochas ígneas se formam a partir da fusão, da solidificação, quer dizer, da solidificação desse material que tem essa composição aí de silicatos, alumínios, ferro, magnésio, que na medida que vai resfriando, vai formando determinados materiais. A gente vê que o grau geotérmico ele não é igual em toda a Terra, Ele tem situações, por exemplo, na situação normal, esse grau geotérmico ele vai aumentando, até cerca de 100 graus, 120, aproximadamente 120 graus, e aí ele entra numa certa estabilidade. Na dorsal mesoceânica, é claro que esse grau geotérmico vai ser menor, ou seja, a menores profundidades ele já dá um aumento significativo de temperatura. Nos chamados hotspots, você lembra que a gente tinha falado de hotspot? Que são aqueles pontos quentes que se localizam no meio da placa, que a princípio não... Sempre quando a gente se refere à ocorrência de atividade vulcânica e de ocorrência de magma, a gente sempre se localiza com os limites de placa tectônica. Então a gente teria essas regiões e você teria, por exemplo, os arcos de ilha, quando você tem subducção de placa, ou seja, à medida que a placa
ela vai entrando dentro, né, da crosta, ela vai se fundindo, e na medida que está fundindo, ela vai criar arcos de ilha. Mas tem esses pontos quentes no meio da terra, no meio da crosta, no meio da placa, que também pode, né, algumas anomalias térmicas podem gerar atividade vulcânica aqui. Nesse caso, você tem que a temperatura vai por volta de 80, né, 100 km de profundidade, você já tem, né, um aumento, né, contínuo, e chega a determinado momento também para. No caso dos arcos de ilha também, né, você tem o aumento de temperatura até cerca de 120 km, e aí você tem também uma estabilização. Então, basicamente, você tem essas características aí. Geralmente, os fatores que vão ser responsáveis pela modificação de um magma, ou seja, por que um magma dá origem a uma rocha ígnea, por exemplo, mais rica em ferro, ou dá origem a uma rocha mais rica em alumínio e sílica. Então, você tem que os principais fatores, talvez o principal fator está aqui, são os fatores primários, ou seja, a composição do magma, né, ela vai ser dependente do tipo de rocha que vai ser fundida. Então, qual o material fundido? Então, você tem um material que está fundido aqui. Então, esse material fundido pode ser parte da crosta oceânica, parte da crosta continental, pode ser material do próprio manto. Então, a composição desse material fundido é que vai determinar o tipo de rocha. Por exemplo, você tem magmas basálticos, por exemplo, eles têm poucos gases dissolvidos, vai dar origem aos basaltos. E os gabros, eles têm praticamente 50% de sílica, mais talvez aí uns 20% de alumínio, uns 30% aqui de ferro, mais uns 5% de magnésio, mais cálcio, um pouquinho de cálcio, e percentuais menores aí de potássio e de sódio. Um magma andesítico, que já tem um percentual de sílica maior aqui, cerca de 60%, e os outros vão ser proporcionalmente um pouco menores, mas sempre você tem um alumínio aqui com um percentual bem grande. Os magmas riolíticos, que vão dar origem aos riolitos e os granitos, você já tem 70% de sílica. Então vão ser magmas que vão dar origem, por exemplo, a rochas graníticas, né? Enquanto você tem magmas mais pobres em sílica vão dar origem a rochas mais pobres em sílica, no caso, basaltos e gabros. Tá? Então, o fator primário que vai definir a composição do magma é o material do qual esse magma se originou. Que material que se fundiu que vai dar origem a esse magma. Então, o fator primordial é esse. Mas existem determinados fatores que são fatores que a gente chama de fatores secundários. Então, além dos fatores primários que vão determinar a composição do magma, existem diversos fatores secundários. Por exemplo, fatores de diferenciação magmática. Exemplo, fracionamento cristal líquido, immiscibilidade, fracionamento líquido e difusão termogravitacional. Basicamente, são termos para diferenciar, por exemplo, durante os processos de instalação da câmara magmática, né, você tem a instalação da câmara magmática, que você tem a superfície, e você tem aqui durante o processo de resfriamento dessa câmara magmática, então aqui você tem a sua câmara, magmática. E na medida que essa câmara magmática vai se resfriando, você vai ter diversas ações que poderão ocorrer lá dentro dessa câmara magmática. Por exemplo, criar uma situação onde você tenha dois líquidos immiscíveis, né? Como se fosse óleo e água. Então você tem a formação de um magma com uma composição, né? Junto com um magma com outra composição, porque chegou a um determinado ponto os dois materiais não se misturaram. Você pode ter uma situação também onde você tinha alguns cristais, né, foram se formando, e na medida que eles foram se formando, eles podem ter, né, aumentado a sua densidade
e precipitado no fundo dessa câmara magmática, criando uma situação também onde você vai ter uma composição, um magma com uma composição diferente numa parte, diferente de outra em outra parte. Então você tem vários fatores, immiscibilidade de líquidos, fracionamento líquido, difusão termogravitacional, ou seja, por causa da temperatura, a densidade desse material aumenta ou diminui, e em função disso você vai ter, né, essas situações. Exemplos aí que a gente colocou aí no quadro, algumas referências, né? Aqui você tem os cristais mais densos se localizando no fundo, né? Então diferenciação gravítica por gravidade, ou os menos densos que vão se acumular no topo dessa câmara magmática, né? Então existem, né, diversos fatores que vão fazer com que você tenha uma composição diferente da original. Né? Um outro fator aqui também, contaminação ou assimilação com a encaixante. Então, aqui nesse caso aqui, você tem, né, por exemplo, o magma, né, em ascensão até a superfície e pedaços da rocha encaixante aqui, né, que entram para dentro dessa câmara magmática, e isso altera a composição original. Então, você tinha uma composição original e pedaços da encaixante foram, né, assimilados para dentro dessa câmara magmática, e mudou a composição original dela. Esse exemplo que tem aqui, né? Uma mistura de magma. Você tem um magma, né, aqui, uma câmara magmática, e duas câmaras magmáticas menores embaixo. Uma câmara magmática A com uma composição e uma outra B com uma outra composição. E por condutos, esse material pode invadir essa outra câmara magmática e alterar essa composição original aqui, que você vai ter uma mistura de magmas. Tá? Então pode ser tanto duas câmaras magmáticas alimentando uma câmara magmática maior, com composição diferente, ou o material da rocha encaixante que se entra para dentro da câmara magmática, e aí você tem a alteração da composição original. Então, esses são diversos fatores que explicam, né, por que existem diferentes magmas, por que existem diferentes rochas. Então, as rochas se formam em função dessas misturas aí. Então, importante lembrar, então, o que leva a que uma determinada rocha tem uma determinada composição. Então, a rocha ígnea, falando sobre rochas ígneas, né? As rochas ígneas apresentam uma determinada composição em função do seu magma, né? O magma que deu origem a essa rocha. Mas o que deu origem a esse magma? Depende da composição do material que foi fundido, que originou essa câmara magmática, que originou esse magma. De onde é que vem esse material? Pode ser material tanto da crosta oceânica, que é uma crosta mais rica em ferro e magnésio, uma crosta mais densa, uma crosta mais básica, como pode ser da crosta continental, ou seja, uma crosta mais leve, uma crosta ciálica, uma crosta mais rica em sílica e alumínio. E pode ser mistura dos dois. E pode ser material também originário do próprio manto, que é um material mais básico ainda, um material ultra básico. Então, dependendo, né, desse tipo de origem, de onde é que vem o material que vai se fundir e alimentar essa câmara magmática, que essa câmara magmática depois vai resfriar e formar um determinado tipo de rocha. Nós vimos então que existem fatores primários, ou seja, o fator primário da formação do magma, né, da composição do magma, é a sua composição original, qual é o material que se fundiu, e existem fatores secundários, que são aqueles que alteram o magma original, seja por diferenciação magmática, dentro da própria câmara magmática, dois materiais não se misturarem, ou um cristalizou primeiro, ou o outro é mais denso, foi para baixo, o outro é menos denso, foi para cima da câmara magmática, ou por contaminação de magmas, ou seja, duas câmaras magmáticas próximas que podem alimentar essa câmara magmática principal e mudar a sua composição, ou de material da encaixante que cair dentro dessa câmara magmática e alterar a sua composição original. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima aula.